el impulso y el esfuerzo respiratorio en el paciente con falla respiratoria y ventilado. Doctor Roncalli, muchas gracias. Es un honor para nosotros contar con usted. Lo saludamos desde aquí de Cartagena, desde el posgrado de Medicina Crítica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y a nombre de la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de Colombia. Muy buenos días, doctor, y muchas gracias nuevamente. Bom dia, Carmelo. Bom dia a todos. Primeiramente, pedir desculpas por falar em português, eu não falo espanhol. Obrigado pelo convite. Aqui nós possamos falar sobre um tema tão importante, tão discutido atualmente, que é a avaliação do esforço respiratório em pacientes sob ventilação mecânica. Primeiramente, por que nós nos interessamos para avaliar o esforço inspiratório? Existem duas vertentes ou dois pontos que são fundamentais e que nos fazem pensar na intensidade do esforço. O primeiro é a possibilidade de que esse esforço inspiratório aumentado possa determinar o que nós chamamos de lesão pulmonar autoinfligida, ou PSILI. Três mecanismos fundamentais determinam a PSILI: a sobredistensão global e regional, gerada pelo esforço inspiratório, nós vamos falar disso um pouco mais na frente, um aumento da perfusão pulmonar favorecendo a formação de edema inicialmente intersticial e posteriormente alveolar, e esse esforço inspiratório exacerbado pode determinar a sincronias paciente-ventilador, principalmente as que cursam com empilhamento de respirações e que levam a um maior strain, um maior estiramento pulmonar, gerando também a possibilidade de que esse pulmão seja lesado pelo esforço. Outro ponto de vista é a da proteção diafragmática. Tanto a superassistência ventilatória quanto a subassistência ventilatória são capazes de provocar miotrauma diafragmático, quer seja por atrofia de desuso, quer seja por ruptura de sarcômeros, quando há uma subassistência e um esforço inspiratório excessivo, ou até gerar fadiga contrátil. Então, todos esses fatores nos fazem pensar que avaliar a intensidade do esforço respiratório é primordial para que nós consigamos manter a segurança ou a ventilação segura dos nossos pacientes. Ivan Goldher, nesse estudo, ele traz uma figura muito interessante para avaliação da intensidade do suporte que nós ministramos aos nossos pacientes. Então, considerando a equação do movimento do sistema respiratório e a PMUS mais a P20, o esforço muscular inspiratório, mais a pressão aplicada pelo ventilador mecânico, em ventilação controlada com o paciente totalmente passivo, o ventilador, representado por esse peso, suporta toda a carga imposta pelo sistema respiratório, carga elástica e resistiva, ou seja, as cargas elásticas e resistivas são vencidas 100% pelo suporte do ventilador. E os músculos, ou a PMUS, né, os músculos estão totalmente desativados e desconectados do sistema, como nós vemos aqui, fora do sistema de rodilhas e de cabos que sustentam a carga do sistema respiratório. Uma vez que você transfere esse paciente para uma ventilação com suporte parcial, com modos assistidos de ventilação, o que você pode ter é uma subassistência, ou seja, o suporte dado pelo ventilador é insuficiente e os músculos
trabalhando numa condição de sobrecarga, sustentam a carga elástica e resistiva do sistema respiratório. Nessa condição, há um risco de ruptura de sarcômeros e de miotrauma diafragmático por um processo inflamatório gerado pela sobrecarga muscular respiratória. Em contrapartida, se você coloca o paciente em suporte parcial e promove uma superassistência, um suporte respiratório excessivo, a carga do sistema respiratório é vencida quase totalmente pelo suporte do ventilador, pela P-vent. E os músculos estão tão em desuso como estariam em um modo de ventilação controlada. Nessa condição, há uma tendência, embora o paciente está em um modo assistido de ventilação mecânica, mas nessa condição há uma tendência também de que esse diafragma sofra miotrauma por atrofia. Portanto, o ideal é que músculo trabalhando numa zona ótima e suporte do ventilador, nem em sub, nem em superassistência, somem-se PMUs mais P20 para vencer as cargas elásticas irresistíveis. E aí vem o grande problema. Qual é essa zona ótima de trabalho muscular e qual é o nível de suporte respiratório adequado para que se consiga nem ofertar sub, nem subassistência, superassistência para o paciente? Alguns métodos estimam essa intensidade do esforço. O primeiro ponto é o drive respiratório, o output do centro respiratório para os músculos respiratórios. Uma vez que esse estímulo chega no músculo, o que nós vamos avaliar é a intensidade muscular do esforço respiratório, que pode ser avaliada pela atividade elétrica do diafragma, através do catéter de Nava, com uma limitação. A atividade elétrica do diafragma, avaliada pelo catéter de Nava, avalia apenas diafragma, ou pode ser avaliada pela variação das pressões esofágicas e gástricas, e aí nós estamos observando realmente todos os músculos, inclusive o diafragma, ou pela própria ativação mecânica do diafragma através de um método de imagem, que é a ultrassonografia. Mas o que nós vamos focar nessa aula é na avaliação, na mudança das pressões de vias aéreas, que é uma coisa mais factível, disponível a todas as pessoas que trabalham a UTI, na beira-leito, e cuja evidência de utilização vem crescendo na literatura. Portanto, nessa aula, apesar de nós citarmos os outros métodos, nosso foco é mostrar como nós avaliamos isso com as mudanças de pressão de vias aéreas. Então, está aqui, catéter Nava, avaliação da atividade elétrica do diafragma, cujo pico de atividade elétrica tem uma boa correlação, tanto com a avaliação de pressão esofágica quanto com a avaliação de pressão transdiafragmática. Porém, como eu falei anteriormente, nós estamos avaliando apenas o diafragma e é preciso que haja um acoplamento neuromecânico para que essa medida seja efetiva. E também o catéter de Nava, ele mede basicamente a atividade do diafragma crural. Então, essa atividade do diafragma crural, ela deve ser representativa da atividade total do diafragma. O grande problema é que indivíduos respirando espontaneamente, eles têm uma atividade elétrica do diafragma variando entre 5 e 30 microvolts. É uma variação muito grande e que dificulta que nós, em ventilação mecânica, encontremos alvos adequados para medir, por exemplo, ou para determinar o que seja um esforço inspiratório excessivo. Nesse estudo, do grupo canadense, do Michael Sklar, eles determinaram
a mínima atividade diafragmática que correspondesse a 15% de fração de espessamento do diafragma medido pelo ultrassom, ou seja, a mínima atividade respiratória aceitável, como 7 microvolts. Então, o que eles consideravam uma atividade respiratória aceitável seria uma medida maior do que 7 microvolts após a intubação. E eles observaram quanto tempo após a intubação o paciente levava para atingir esse limite. Um estudo feito com 69 pacientes, e o dado mais interessante é que mais da metade dos pacientes permaneceram com o diafragma praticamente inativo nas primeiras 24 horas pós-intubação, ou seja, com uma atividade elétrica do diafragma menor do que 7 microvolts. E 4 pacientes levaram até 5 dias para atingir esse limite de atividade mínima do diafragma. Quando eles avaliam os fatores que estão associados a esse tempo prolongado para assumir a mínima atividade elétrica, eles observam que sedação, né, principalmente o uso de fentanil e propofol, associaram-se ao maior tempo para que o doente assumisse a mínima atividade elétrica diafragmática, ou seja, de 7 microvolts. O outro ponto era a permanência em ventilação controlada. Um terceiro ponto também foi a idade do indivíduo. Quanto mais idoso, mais tempo ele levava para assumir a mínima atividade elétrica do diafragma. Mas, fundamentalmente, excesso de sedação e ventilação controlada por muito tempo levam a uma acomodação diafragmática e, obviamente, mais tempo para que esse doente assuma a mínima atividade elétrica necessária, ou seja, o mínimo esforço necessário, e isso impacta na duração do paciente em ventilação mecânica e também no tempo de desmame. No entanto, o padrão ouro para avaliação do esforço muscular respiratório é o produto pressão-tempo, que é o produto da pressão muscular avaliada pelo cateter esofágico, pelo tempo inspiratório. Então, medida de produto pressão-tempo é padrão ouro para avaliação do esforço. No entanto, não é factível na maioria dos serviços. Nós não temos com frequência catéter esofágico à beira-leito. Considerando valores de normalidade entre 50 e 200, abaixo de 50, nós teríamos um quadro de superassistência, um esforço muito baixo, e acima de 200, um quadro de subassistência ou um esforço exacerbado. Também a medida de PMUS, a medida da pressão muscular, obtida pela diferença entre a pressão de parede torácica e a pressão esofagiana. E o que nós fazemos mais frequentemente na prática clínica é a avaliação da variação de pressão esofágica, que nós chamamos de swing de pressão esofágica, considerando um valor de normalidade entre 3 e 8, né, de pressão esofágica, para avaliar a intensidade do esforço como excessivo, acima de 8, né? A gente considera que uma variação de pressão esofágica acima de 8 centímetros d'água retrata um esforço respiratório excessivo e um esforço inspiratório insuficiente abaixo de 3 centímetros d'água. Portanto, produto pressão-tempo é o padrão ouro para avaliação da intensidade do esforço. No entanto, a medida de pressão esofágica, ela tem algumas limitações. Uma delas é que nós estamos medindo a variação de pressão na região central dos pulmões. Em pacientes com comportamentos de pulmão sólido, nós chamamos de solid-like, aqueles pacientes com áreas de consolidação dorsal, como, por exemplo, os pacientes com síndrome de desconforto respiratório, essa medida esofagiana pode não refletir a variação de pressão pleural, quando se quer avaliar a pressão transpulmonar, nas regiões dorsais ou dependentes do pulmão. Yoshida é um médico japonês, o Takeshi Yoshida é um médico japonês, passou algum tempo aqui em São Paulo com o grupo do professor Amato e direcionou os seus estudos para avaliação da intensidade do esforço. Nesse estudo com modelo animal, Yoshida mostrou que a intensidade da variação de pressão pleural medida por pressão esofágica
ela era menor do que medida na região dependente do pulmão. O que que ele fez? Ele pegou o animal, colocou um sensor no espaço pleural, tanto na região dependente quanto na região não dependente, o que só pode ser feito ainda em modelo animal, isso não é possível fazer em um paciente. Portanto, com esse sensor pleural, ele conseguiu avaliar a queda de pressão pleural na região dependente dos pulmões. E o que nós vimos aqui era que a queda de pressão pleural na região dependente, ela era significativamente maior do que a medida pelo catéter esofágico. Nós vemos isso aqui, que é a representação do animal paralisado, e aqui o animal durante o esforço, que nós observamos um aumento da pressão transpulmonar, promovendo algum grau de recrutamento. Vejam, as áreas em vermelho são áreas de colapso, e durante o esforço inspiratório, essas áreas são recrutadas pelo próprio esforço, pelo aumento da pressão transpulmonar gerada pela queda de pressão pleural consequente ao esforço inspiratório. Mas, novamente, aqui Takeshi nos mostra que a pressão esofágica global, a queda de pressão esofágica, ela é inferior à queda de pressão pleural medida na região dependente do pulmão, quando nós temos esse comportamento de pulmão como um sólido. Isso é o que nós chamamos de comportamento sólido. Em um pulmão normal, a variação de pressão pleural se comporta como um líquido, ou seja, uma vez que há uma queda de pressão, essa queda de pressão ela se transmite a todo o espaço pleural, ou seja, não há diferença regional na variação de pressão pleural consequente ao esforço. Então, um comportamento de fluidos. No entanto, quando há áreas de colapso, a pressão pleural é maior, ela se concentra, há uma maior queda de pressão pleural nessas áreas de colapso. Nós precisamos de muito mais pressão para distender um sólido do que para distender um líquido ou um fluido. Portanto, há uma regionalização da pressão pleural. E aí, diferente do comportamento de fluidos, ela se torna mais negativa naquelas áreas com consolidação ou com colapso tissular. Isso permite, tá aqui, na avaliação de pressão esofágica, nós observamos que em pulmões com comportamentos fluidos, tanto nos modos VCV quanto PCV, não há diferença significativa na queda de pressão pleural avaliada por pressão esofágica ou pelo catéter na região dependente do pulmão, na pressão pleural dependente. Veja que não há diferença significativa nem com o animal respirando espontaneamente, nem com o animal paralisado. E isso vale para os dois modos, tanto VCV quanto PCV. No entanto, uma vez que esses pulmões são inflamados e que esse animal desenvolve uma síndrome do desconforto, nós passamos a observar que a queda de pressão pleural ela é significativamente maior na região dependente do pulmão, consequente ao esforço, do que a queda de pressão esofágica. Isso vale tanto para o animal respirando espontaneamente, mas também acontece com uma paralisia muscular, mostrando que essa diferença regional realmente se deve às áreas de consolidação. Essas variações foram significativas tanto no modo VCV quanto no modo PCV. E, obviamente, como nós falamos no início, essa variação de pressão regional, essa maior queda de pressão pleural na região dependente do pulmão, gera um deslocamento do gás das regiões não dependentes para as regiões dependentes, originando o que nós chamamos de pendule luft, o movimento em pêndulo do gás, sem que haja uma variação do volume total do pulmão. Isso leva, obviamente, ao maior risco de volutrauma regional por sobredistensão das áreas dependentes do pulmão. Foi isso que foi visto
nesse estudo também com modelo animal, o que nós observamos é que se aplicado um volume de 7 ml por quilograma, a distensão ou maior estiramento do pulmão nas regiões dependentes equivale a se nós aplicássemos um volume de 14 ml durante a paralisia muscular ou bloqueio neuromuscular. Portanto, esse deslocamento do gás para as regiões dependentes consequente ao maior esforço expiratório gera maior estiramento pulmonar e, obviamente, maior inflamação nas regiões dependentes. É o que nós chamamos de volutrauma local. Portanto, o Pendeluft é um dos mecanismos da lesão pulmonar auto-infligida, ou PSILI, determinado pela maior intensidade do esforço inspiratório. O outro mecanismo é o aumento da perfusão pulmonar. Portanto, um esforço inspiratório exacerbado leva a uma maior queda de pressão pleural, gerando um aumento da pressão transvascular, escape de fluido do capilar para o intestício, ou seja, há uma formação de edema intersticial, gerando o que nós chamamos de vórtex da Pecile. Mais edema intersticial, mais edema alveolar, piora da complacência pulmonar, piora da troca gasosa e, obviamente, mais estímulo para que o centro respiratório aumente a intensidade do esforço, gerando um ciclo que, se não for quebrado, culmina no maior risco de lesão pulmonar. Portanto, esses mecanismos são determinados basicamente pela maior intensidade do esforço. E é importante que a gente diga sempre que o esforço respiratório espontâneo é desejável. Permitir que o doente respire espontaneamente é desejável, reduz permanência do paciente em ventilação mecânica, promove algum grau de recrutamento alveolar, ou seja, principalmente preserva o diafragma. O que nós não podemos admitir é o esforço respiratório excessivo, esse sim, com maior risco de determinar graus de lesão, tanto de miotrauma quanto de lesão pulmonar autoinfligida. Uma outra forma de avaliar a intensidade do esforço é através da ultrassonografia diafragmática, tanto medindo o esforço diafragmático pela avaliação da fração de espessamento em ventilação corrente, quanto pela avaliação de função diafragmática através da fração de espessamento máximo. Então, essa medida é feita, né? Medida de fração de espessamento, é feita avaliando a espessura diafragmática inspiratória menos a expiratória dividido pela expiratória, e nós temos aí a avaliação de fração de espessamento do diafragma. O que que a gente considera normal? Uma fração de espessamento desejável entre 15% e 30%. Abaixo de 15%, nós estaríamos em superassistência e acima de 30%, nós estaríamos em subassistência. Aqui nós vemos um paciente dentro da zona-alvo, considerado um esforço adequado. E quais são as limitações da atividade diafragmática? Primeiro, requer equipamento e requer um profissional treinado e com expertise para fazer essa avaliação. Muitas vezes, o que se mede como espessamento do diafragma pode ser edema, pode ser inflamação. Se o profissional não for treinado, muitas vezes ele pode fazer uma confusão. Outro problema é que nós não conseguimos fazer isso como monitorização contínua, né? Uma monitorização o tempo todo, né? São apenas períodos de avaliação, muito usado, por exemplo, na avaliação do desmame da ventilação mecânica. Mas o que nós temos, e o que nós temos usado com mais frequência, e o que a literatura vem mostrando, uma evidência crescente, é realmente a avaliação das pressões de vias aéreas. Primeira delas é a medida de pressão ocluída em 100 milissegundos, ou P01. P01 é uma medida de drive respiratório, ela não é uma medida de força, nem diretamente uma medida de esforço. No entanto,
considerando um acoplamento neuromuscular adequado. Quanto maior a intensidade do drive respiratório, maior a atividade mecânica do diafragma, ou seja, maior o esforço respiratório. Porém, em algumas situações, o drive respiratório elevado nem sempre resulta num esforço respiratório elevado. Isso é verdade nos casos onde há uma fraqueza diafragmática muito grave, muito severa. Então, quando o diafragma é muito fraco, mesmo o drive estando exacerbado, a contração mecânica do músculo não é forte o suficiente para gerar variações importantes de pressão pleural. Portanto, pode haver um desacoplamento entre a intensidade do drive e o esforço respiratório quando há uma fraqueza muscular respiratória excessiva. Quais são os valores que nós consideramos normalmente para diferir entre superassistência e subassistência? Então, basicamente, uma variação de P01 entre, em alguns estudos, entre 1,3 e 4 ou entre 1,5 e 3,5. Em geral, nós usamos esse range entre 1,5 e 4 como valores aceitáveis de P01 para classificar entre subassistência e superassistência. A P01 tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Primeiro, ela não é sentida pelo paciente. É uma medida tão rápida, né? Uma medida feita em 100 milissegundos, que o paciente não pode intencionalmente alterar a medida. Segundo, é que ela é praticamente independente das alterações de mecânica respiratória. Basicamente, a única alteração de mecânica que influi diretamente na medida de P01 é a formação de alto PIP. Então, na presença de alto PIP, eu posso estar subestimando o real valor de P01. E ela é confiável mesmo em casos de fraqueza moderada dos músculos. Como eu falei anteriormente, apenas a fraqueza grave pode subestimar a medida de P01. Uma das desvantagens é que ela é muito variável, ciclo a ciclo. E é por isso que nós nunca usamos uma única medida de P01. Nós sempre fazemos uma média de 3 medidas, com intervalo de 30 segundos entre as medidas, para diminuir o efeito dessa variabilidade ciclo a ciclo. Isso é verdade também para as outras medidas de pressão em vias aéreas. Normalmente nós nunca tomamos uma única medida, e sim uma média de 3 medidas. Alguns ventiladores precisam de pausa para avaliação da medida, outros fazem essa avaliação contínua através de uma avaliação de mínimos quadrados, considerando a queda de pressão inicial durante o esforço normal do paciente. Então, essa medida pode ser feita continuamente. E a dúvida é, a medida contínua, ela é factível? Ela representa realmente a P01 de vias aéreas? Nesse estudo de bancada, eles usaram um valor de referência, que corresponde a essa linha central, e avaliaram os valores de P01 entre 2,5, 5 e 10 centímetros d'água, com 5 ventiladores diferentes. Um outro ponto que eles testaram era o impacto do comprimento dos circuitos do ventilador na medida de P01. Por quê? Porque, em tese, quanto mais comprido for o circuito, mais perda de pressão você terá ao longo desse circuito, e, obviamente, a medida feita no sensor do ventilador pode ser uma medida subestimada. Desses ventiladores, apenas o servo U faz a medida contínua. Dos ventiladores testados aqui, apenas o servo U faz a medida contínua. Interessantemente, vejam aqui, foi justamente esse ventilador com medida contínua que mais se aproximou do valor de referência, mostrando que essa medida contínua, ela é sim factível, né? Ela é adequada de se usar na prática clínica.
Um outro ponto que foi observado, está aqui, era que quanto maior o comprimento do circuito em centímetros, maior era a queda de P01. E isso era mais intenso quanto maior fosse a P01. Veja que uma P01 de 10 provocou uma queda mais acentuada com um circuito de maior comprimento do que valores de P01 menores. Portanto, sim, o comprimento do circuito parece interferir na medida da P01. Estudo do grupo canadense, né, da Irene Telhas, e o que se observa aqui é, comparando com o produto pressão-tempo, menor do que 50, o limite para superassistência e maior do que 200, o limite do produto pressão-tempo para superassistência, nós temos que a P01 foi capaz de discriminar entre baixo esforço e alto esforço. Para baixo esforço, um valor menor do que 1,3, com a sensibilidade de 100%, especificidade de 88%. E para alto esforço inspiratório, uma P01 maior do que 4, com a sensibilidade um pouco menor, 67%, mas com especificidade de 91%. Portanto, esse range de 1,3 e 4, determinando o limite entre sub e super assistência. O estudo recente, de 2024, avaliou ou associou a Pre 01 com desfechos como dispneia e aumento de mortalidade. É um estudo, uma análise pós-hoc, de um estudo prospectivo, incluídos 623 pacientes, mas apenas 260 analisados, porque apenas 363 não tinham a discriminação da medida de P01. E o que eles observaram foi que a maioria dos pacientes, 39%, estavam em um quadro de superassistência. E aqui eles consideraram o range entre 1,5 e 3,5 para considerar sub ou superassistência. Então, a maioria dos pacientes estavam em superassistência, 37% em normoassistência e 24% uma minoria em subassistência. E o que eles observaram nesse estudo? E quanto menor era a P01, está aqui, ou quando a P01 se encontrava no alvo, a probabilidade de sobrevivência era maior. No entanto, uma P01 elevada, correspondendo a um alto esforço inspiratório ou a uma subassistência, estava associada a uma menor probabilidade de sobrevivência, ou seja, a um maior risco de morte em 90 dias. Quando eles fazem uma, um ajuste por variáveis de confusão, novamente avaliando a probabilidade de sobrevivência em 90 dias, eles observam que essa relação era uma relação direta, ou seja, quanto maior a P01, menor a probabilidade de sobrevivência em 90 dias. Um aumento de 1 centímetro d'água na P01 causou um hazard ratio de 1,19 para maior mortalidade em 90 dias. Portanto, mostrando que a avaliação da intensidade do esforço pode sim ser um determinante de desfechos mais duros, como mortalidade. Outra coisa que eles viram no estudo foi uma correlação, uma associação entre maior P01 e dispneia, ou seja, quanto maior o valor de P01, maior a dispneia do paciente. Quanto à possibilidade de permanecer mais dias em ventilação mecânica, também acontece a mesma coisa. Pacientes com P01 maior do que 3,5 tinham maior permanência em ventilação mecânica e cada aumento, perdão, cada aumento de 1 centímetro d'água na P01 levou a um hazard ratio de 1,10 para maior permanência do doente em ventilação mecânica, ou seja, doentes que evoluem com mais frequência para desmame prolongado. Portanto, guardadas as limitações de um estudo, de uma análise retrospectiva, de uma análise pós-hoc, o estudo mostra que a P01, sim, ela parece estar bem associada à intensidade do esforço
e que esse esforço excessivo pode levar a desfechos piores, como maior permanência do paciente em ventilação mecânica e, inclusive, maior mortalidade. Alguns pontos básicos é que P01 é uma medida simples, mas, obviamente, o seu ventilador precisa ter o software de P01. Alguns ventiladores não têm esse software. Segundo ponto é que P01 é uma medida de drive, não é uma medida de força nem de esforço, como falei anteriormente, mas há uma boa correlação entre a P01 e o esforço inspiratório, desde que o acoplamento neuromuscular esteja preservado. Você pode usar a P01 para ajuste da pressão de suporte do ventilador. Portanto, você pode ajustar a pressão de suporte do ventilador para manter um range adequado de P01, entre 1,5 e 3,5, entre 1,5 até 4, né? A pressão de suporte adequada para manter o doente em normal assistência. No entanto, sugere-se que a medida de P01 seja associada a outra medida que reflita mais o esforço expiratório, como, por exemplo, a medida de pressão ocluída expiratória, que nós vamos falar ainda, ou a medida de pressão ocluída inspiratória. Tá aqui, a Michele Bertoni, nesse estudo publicado em 2018, também mostrou que a oclusão expiratória e a queda de pressão gerada pelo esforço do doente durante essa medida ocluída podia se assemelhar à queda obtida quando se usa o catéter ou balão esofágico. Então, perceba que a queda de pressão durante a oclusão, durante uma pausa expiratória, chamada de delta POC, corresponde à queda avaliada com o catéter esofágico, ou seja, a variação de pressão esofágica. Para isso, para que essa medida de vias aéreas correspondesse mais efetivamente a uma medida aproximada como o cateter esofágico, ela usou fatores de correção. Portanto, para estimar a pressão muscular ou a PMUS, nós temos que a variação da queda de pressão ou delta POC multiplicada por menos 0,75, um fator de correção, nós teríamos, portanto, o valor da pressão muscular estimada. Considera-se adequado até 10 centímetros d'água, embora no estudo da Bertone ele observou que até 13,15 constitui um limite superior para se determinar alto esforço, acima de 15, sim, um alto esforço. No entanto, o valor desejável é que nós consigamos manter a pressão muscular entre 4 e 10 centímetros d'água quando avaliada pela variação do delta POC. Abaixo de 4, nós teríamos um quadro de superassistência, acima de 10, um quadro de subassistência. A partir dessa medida, se tornou possível também estimar a pressão, a driving pressure transpulmonar em condições dinâmicas, na presença de esforço e não em condições estáticas, considerando um valor exacerbado, um valor alto, acima de 15 centímetros d'água. Também aqui, usando um valor de correção, portanto, a pressão, a driving pressure transpulmonar dinâmica, ela é o resultado da diferença entre a pressão de pique e a PIP, aplicando-se um fator de correção de 2/3 ou 0,66 do delta POC. Portanto, dessa forma, nós podemos tanto avaliar a pressão muscular predita quanto a driving pressure transpulmonar. E nesse vídeo nós observamos isso, né? Então, durante uma pausa expiratória, usando a manobra NIF, alguns ventiladores não têm diretamente ou não fazem pausa expiratória em modo PSV. Portanto, uma forma de avaliar é usar a manobra NIF em uma única respiração. Está aqui a queda de pressão obtida. Nós levamos o cursor para a máxima queda de pressão
menos 1,3. E aí, na avaliação do delta POC, né, que é a pressão ocluída menos a PIP, nós temos aqui um delta de queda de pressão de menos 6,3. A partir disso, nós podemos estimar a pressão muscular, 0,75 vezes o delta POC, nós temos um valor de 4,72, dentro do range entre 4 a 10, porém, já no valor limítrofe inferior, né, com uma pressão de suporte de 10 centímetros d'água. Portanto, nesse paciente, é possível, por exemplo, reduzir a pressão de suporte. No entanto, nós observamos aqui que a driving pressure transpulmonar dinâmica, ela está um pouco superior a 15 centímetros d'água. Então, basicamente, por um excesso de pressão de suporte. Portanto, nesse caso, a redução da pressão de suporte era o ajuste adequado, tanto para aumentar um pouco essa pressão muscular, né, que está no limite inferior, muito próximo da zona de superassistência, como para diminuir a pressão aplicada nas vias aéreas. A driving pressure transpulmonar dinâmica, ela tem uma limitação. Como ela é uma medida dinâmica, ela pode não refletir realmente o estresse imposto ao pulmão, porque parte desse esforço ele é para vencer a carga resistiva. Ou seja, parte desse esforço não reflete realmente o estresse pulmonar. Essa é uma limitação da medida da driving pressure transpulmonar dinâmica feita dessa forma. Nesse estudo feito ainda em pacientes com Covid-19, eles observaram que pacientes que já tinham melhorado do quadro de insuficiência respiratória, 28 pacientes, quando permitidos respirar espontaneamente e faziam um esforço respiratório excessivo, aqui caracterizado como excessivo, por uma P01 maior que 4 ou um delta POC mais negativo do que menos 15 centímetros d'água, quando esses pacientes faziam esforço respiratório excessivo, eles tinham mais chance de recaída ou de piora do quadro da insuficiência respiratória. Portanto, eles determinaram que tanto a P01 com valor maior do que 4, quanto o delta POC mais negativo do que menos 15, foram sensíveis e específicos para determinar a possibilidade de recaída ou de piora da insuficiência respiratória, que pode ser consequência da PCILI, a P01 com a área sobre a curva ROC de 0,84 e o delta POC com a área sobre a curva ROC de 0,73. Portanto, pacientes com P01 maior do que 4 ou POC mais negativa do que menos 15 tiveram 62,5% de risco de piora ou de recaída da insuficiência respiratória. Isso é basicamente PCILI. Isso é lesão pulmonar autoinfligida, reinflamando esses pulmões. E a última das medidas de vias aéreas é a medida de pressão inspiratória ocluída. Agora, nós fazemos uma pausa inspiratória e o que se forma é um aumento da pressão acima da pressão de pico do ventilador mecânico, que reflete a pressão de recolhimento elástico relaxada do sistema respiratório. Portanto, essa nova pressão de platô, né, obtida durante a pausa, ela aproxima-se da pressão de recolhimento elástico relaxada do sistema respiratório. E a diferença entre essa pressão de platô e a pressão total aplicada pelo ventilador mecânico corresponderia ao esforço inspiratório do paciente. Portanto, a partir disso, criou-se um índice, que é o índice de pressão muscular inspiratória, né, ou PMI, Pressure Muscle Index, cujo valor obtido em um estudo de 1997, com ponto de corte de 6, corresponde
a um produto pressão-tempo menor do que 25, menor do que 125, com a sensibilidade e uma especificidade de 0,89 ou 89%. Aqui nós observamos essa medida, então, uma vez que a pausa inspiratória é feita, assume-se uma nova pressão de platô, e a diferença entre a pressão de platô e a pressão de pico é o índice de pressão muscular. Nesse caso aqui, 11 centímetros d'água, maior do que 6 centímetros d'água, indica esforço muscular respiratório excessivo. Uma outra medida que pode se fazer agora é da driving pressure. No entanto, agora, diferente da medida de pressão expiratória ocluída, não uma medida dinâmica, e sim uma medida estática. Então, nós temos aqui platô menos PIP, que é driving pressure, nesse caso, uma driving de 25, uma driving alta, valor de corte de 15 centímetros d'água. E nessa condição, se nós analisarmos, nós vamos ver que o doente está sendo submetido a um estresse pulmonar excessivo por conta de um esforço muscular respiratório também muito alto. No entanto, essa medida tem algumas fragilidades. A primeira delas é que o PMI ele pode ser positivo, quando durante a pausa nós obtemos uma pressão de platô maior do que a pressão de pico, ou ele pode ser negativo, quando a pressão de platô permanece abaixo da pressão de pico. Um PMI negativo indica que o doente não tem esforço? Não. O PMI negativo indica duas coisas. Que o esforço inspiratório do doente pode ser muito baixo e não ausente. Dois, um PMI negativo pode ser consequência de uma queda de pressão resistiva maior do que o aumento, né, da pressão de recolhimento elástico durante a pausa. Então, essa é uma desvantagem do PMI. Ele não considera a pressão resistiva. Veja que o PMI, na realidade, é o resultado da pressão muscular obtida durante o relaxamento menos a pressão resistiva. Se a pressão resistiva, a queda de pressão resistiva durante a pausa for maior do que a pressão muscular, o PMI será negativo. Nós vimos isso aqui numa simulação na plataforma XLang. Perceba que para o mesmo valor de pressão muscular, nos dois casos, o mesmo valor de pressão muscular, o PMI pode ser negativo se a resistência, se a queda de pressão resistiva for maior do que a pressão muscular, ou pode ser positivo se a queda de pressão resistiva for maior do que a pressão muscular. Portanto, por não considerar a pressão resistiva, essa medida pode ser uma medida inadequada nos pacientes com aumento de resistência de vias aéreas, como, por exemplo, os pacientes obstrutivos. Percebam no trabalho inicial de 1997 que parte dos pacientes tinham PMI negativa. Considerando aqui um ponto de corte de produto pressão-tempo de 125 para discriminar entre esforço alto e esforço baixo, perceba que um PMI de 6 ele foi capaz de discriminar, como eu falei anteriormente, com a sensibilidade e especificidade de 89% entre os pacientes que faziam baixo ou alto esforço. Embora haja alguns casos de falso positivo ou de falso negativo. Supõe-se que esses pacientes são justamente os pacientes que tinham alta resistência de vias aéreas. E isso está dito no estudo, né? Como o PMI não inclui a queda de pressão resistiva, os autores sugeriram que o uso de PMI não deve ser usado, né? Em pacientes obstrutivos, ou seja, eles sugerem o uso do PMI somente em pacientes sem obstrução, ou seja, sem aumento da resistência de vias aéreas, e essa é uma limitação do uso desse marcador. O outro é que nós precisamos de uma medida fidedigna.
E o que que nós consideramos medida fidedigna? Primeiro, o aumento da pressão após a pausa deve ser muito súbito, em um tempo menor do que 800 milissegundos. O aumento da pressão incremental, né, durante a pausa, com um tempo muito longo para se atingir um platô, é considerado uma medida inadequada. Segundo, é que nós temos que ter um platô estável por pelo menos 2 segundos. Um platô de menos de 2 segundos, ele é considerado também como inadequado. E terceiro, é que esse platô ele não pode ter uma auto-oscilação, ou seja, a oscilação da pressão durante a pausa, ela tem que ser menor do que 0,6 centímetros d'água por segundo. Um platô que oscila muito indica um paciente que não relaxou a musculatura inspiratória e, portanto, essa medida é uma medida invada. Tanto três coisas são fundamentais para nós considerarmos a medida válida: incremento rápido durante a pausa, tempo menor do que 800 milissegundos, um platô de pelo menos 2 segundos e uma variação muito pequena, menor do que 0,6 centímetros de água por segundo, durante a pausa, para que nós consideramos essa medida adequada. Aqui nós podemos ver, tá, uma medida normalmente legível. Com isso, nós atingimos um platô de pressão transpulmonar considerado viável. Então, veja aqui uma medida de 2 segundos, uma subida rápida da pressão durante a pausa. Isso é totalmente diferente dessa subida muito lenta, incremental, é considerada uma medida não aceitável, com um platô muito curto, menor do que 2 segundos. Uma outra limitação do método é a possibilidade da ativação da musculatura expiratória, aumentando a pressão de vias aéreas durante a pausa. Nesse estudo, eles observaram que 79% das medidas de PMI, ou de pausa inspiratória ocluída, tinham a contribuição da atividade muscular expiratória. Mesmo em um paciente que parecia estar totalmente passivo, havia atividade da musculatura expiratória em até 50% dos casos. Quando se atingia um platô desejável, estável, mesmo assim, havia contribuição da atividade muscular expiratória na pressão de vias aéreas em 71% dos casos. E quando o platô era irregular, a contribuição da musculatura expiratória era em 74% dos casos. Portanto, esse aumento ou esse incremento da pressão durante a pausa pode não corresponder somente à pressão de recolhimento elástico do sistema respiratório, mas pode ter também a contribuição da atividade muscular expiratória. E isso foi verdade para qualquer nível de suporte que se observasse. Então, veja que a atividade muscular expiratória, aqui correspondente às barras cinza, ela estava presente em qualquer nível de suporte que se aplicasse ao paciente. Agora, obviamente, através de uma medida de pressão, de aumento de pressão gástrica, o que se observa é que quanto maior era o suporte, menor era a tendência de que a musculatura expiratória fosse ativada se tivesse um aumento da pressão gástrica. Aqui, significativo, com uma pressão de suporte maior do que 10, a atividade da musculatura expiratória foi significativamente reduzida. Portanto, qual é a medida mais adequada? A medida de pressão expiratória ocluída ou a medida de pressão inspiratória ocluída? Nesse estudo, eles avaliaram as duas medidas e observaram uma boa correlação. Inicialmente está aqui, né, a correlação entre a driving pressure dinâmica medida por uma pausa expiratória e a driving pressure estática medida por pausa inspiratória, inicialmente foi uma correlação boa, com coeficiente de correlação de 0,77. No entanto, como nós falamos anteriormente, a, a medida de pressão inspiratória ocluída não considera o componente resistivo.
Ao adicionar o componente resistivo, está aqui, olha, eles adicionaram a driving pressure estática mais o componente resistivo. E aí o que se tem é um aumento do coeficiente de correlação entre as duas formas de medir, de 0,77 para 0,81. No entanto, no estudo, a driving pressure medida em condições dinâmicas, ela foi significativamente maior do que a driving pressure medida em condições estáticas. Por quê? Porque considera o efeito do componente resistivo. Então, essa medida dinâmica, aquilo que eu falei anteriormente, ela pode não refletir realmente o verdadeiro estresse pulmonar, porque parte desse esforço é esforço para vencer componente resistivo e não para distender pulmões. E por último, uma medida mais subjetiva, né? A avaliação do formato da queda do fluxo inspiratório pode estimar a intensidade do esforço inspiratório. Isso foi chamado de flow index. E aí, quando essa queda de fluxo deixa de ser linear e passa a ter um retardo, isso caracteriza um flow index maior do que 1, ou seja, uma atividade muscular inspiratória aumentada. No entanto, né, essa medida ela tem muito mais associação com o quadro de subassistência ou de elevado esforço inspiratório do que com o quadro de superassistência ou baixo esforço inspiratório. Portanto, o que a gente consegue visualizar melhor observando a queda do fluxo é o esforço inspiratório excessivo mais do que o esforço inspiratório baixo. Portanto, o esforço expiratório deve ser monitorado rotineiramente, isso deve ser uma rotina na prática clínica à beira-leito. Nós vimos, isso está associado a desfechos ruins, tanto do ponto de vista da lesão pulmonar, quanto do ponto de vista do miotrauma diafragmático. As medidas de vias aéreas, elas parecem adequadas, embora tenham suas limitações, mas parecem medidas adequadas para serem usadas na prática clínica de maneira confiável. Ah, óbvio, elas têm limitações, principalmente a pressão inspiratória ocluída, que desconsidera a queda de pressão resistiva e não é uma boa medida em pacientes com alta resistência de vias aéreas. E, do ponto de vista da pressão expiratória ocluída, a driving pressure transpulmonar dinâmica, que leva em conta não só a pressão para distender o estresse pulmonar, mas também a pressão para vencer carga resistiva, e isso realmente pode superestimar o real estresse pulmonar. E o que nós temos é evitar os extremos. Tanto sub quanto superassistência pode ser extremamente lesivos para o pulmão, então trabalhar sempre dentro do range de normalidade. Além disso, essas medidas elas são adequadas para modular o efeito da analgesia e da sedação. Então, naqueles pacientes onde não se consegue, nós vimos, por exemplo, isso com muita frequência nos pacientes de COVID-19, eram pacientes com drive respiratório e esforço muscular respiratório muito elevado, e que muitas vezes nós não conseguíamos, mesmo com o aumento do suporte do ventilador mecânico, reduzir a intensidade do esforço a níveis considerados adequados. E muitas vezes nós tínhamos que recorrer ao aumento da analgesia ou da sedação. Para evitar o excesso de analgesia ou principalmente o excesso de sedação, nós podemos usar as pressões de vias aéreas para modular a intensidade do esforço. Então, o médico pode ir ajustando a dose da analgesia e da sedação para trazer o esforço do paciente para limites considerados adequados de P01, de PMUS por delta POC ou de PMUS por pausa inspiratória ocluída. Portanto, o mínimo valor de sedação necessário para não inibir o esforço respiratório espontâneo, mas para manter esse esforço em níveis considerados adequados. Então, nós precisamos usar isso
na nossa prática clínica diária. Era isso. Muito obrigado. Fica aberto para as perguntas de vocês. Muchísimas gracias, maestro Roncalli, por tan excelente presentación. Tenemos unos pocos minutos. Yo le preguntaría su opinión después de este resumen de cómo monitorizar el impulso respiratorio, el esfuerzo y el impacto que esto tiene en la práctica. Mi pregunta sería, otras medidas de estas variables como la presión a nivel nasal o la presión venosa central como variables sustitutas en su experiencia. Bom, são medidas que podem ser usadas na prática clínica. Ah, como eu falei, né, o que mais comumente, o que a gente tem usado mais é a ultrassonografia diafragmática, né? O uso vem crescendo substancialmente. E outras medidas também podem ser utilizadas. Mas, novamente, eu chamo a atenção para a pressão de vias aéreas. Por que, Carmelo? É mais factível para a maioria dos profissionais à beira-leito, né? Então, se nós pudermos usar adequadamente essas medidas, todo profissional à beira-leito tem o ventilador mecânico e dispõe das medidas de pressão de vias aéreas, isso é mais adequado, é mais generalizável, e é mais factível, principalmente em países com baixos recursos. Então, eu acho que sim, se nós podemos usar outras formas de medir, embora nós não tenhamos forte evidência de que essas formas sejam mais adequadas, o que nós temos como padrão ouro realmente é a medida de pressão esofágica, mas nós não podemos avaliar que outras formas de medir sejam mais adequadas ou que nós tenhamos mais evidência de uma sobre outra. Mas eu queria realmente focar nas medidas de pressão de vias aéreas, porque a evidência é crescente e, principalmente, nessas condições de baixos recursos, são as medidas mais factíveis que nós temos à beira-leito para evitar que esse esforço inspiratório seja um esforço excessivo. Muchísimas gracias, profesor Roncalli. Bueno, eh, les recordamos que esta conferencia quedará en la página de YouTube de este grupo y los invitamos, luego de agradecer al doctor Roncalli por su excelente presentación, al próximo martes cuando continuaremos con las presentaciones del grupo WeVent en estos martes de cuidado intensivo. Muchas gracias, profesor Roncalli, y buenos días para todos. Buenos dias, Carmelo. Até a próxima.